Foi segunda, né? Andaram sim. Bom, vamos lá. Quem vai ler a página? Quem vai fazer a prece? O Jorge queria sempre, né? Uhum. Você faz a prece? Eu faço a prece. Você faz? Então tá tudo bem. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja guardando de si. Mas nós enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Ordem. Não deixes que o capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente instância de ser vencedor de mesmo. Vamos adiante. Amigo amado Mestre Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua misericórdia, podemos nos reunir mais uma noite de estudo, hoje o Livro dos Espíritos, e ter como mediador o nosso irmão Afrânio. Com contentamentos que caga fundo dentro de todos nós. E que possamos, Senhor Jesus, merecer essas benesses em todas as noites que nos reunirmos para estudar. E consigamos absorver o que vai ser explanado na noite de hoje, colocar em prática no nosso dia a dia e transmitir dentro das nossas possibilidades. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos em dificuldades outras maiores do que as nossas. Te pedimos que nos abençoe aqui já presentes, aqueles que ainda chegarão e que aqueles que por acaso não puderem chegar. O nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, o senhor Roberto, enquanto a Elisa não chega, o senhor pode ir lendo para a gente? Posso. É? Nós vamos hoje a pergunta 636. É isso? Está marcado. Deixa eu olhar aqui. Meia 36. Antes de eu falar, senhor Roberto, só para lembrar que a 635, Kardec colocou a questão sobre a questão das posições sociais, né? Das situações que, aparentemente, né, as leis parecem diferentes, né? De acordo com o tempo, de acordo com o lugar, né? Que ele vai comentando com a gente, né? Mas, né, os espíritos respondem que não, as leis são uma só, né? São uma só e as nossas necessidades que mudam e nós vamos criando as nossas leis de acordo com as nossas necessidades. Esse aí foi a 635, né? Estão lembrados, né? Isso, semana passada. E ele vai continuar nesse assunto, tá? As próximas 3 perguntas, digamos assim, a 636, a 637 e a 638. Vai, como sempre, é o que ele gosta de fazer, né? Ele dá uma cutucada aqui, outra ali, até desenvolver todo o assunto e os espíritos trazerem, né, para nós, né, para ele, para nós, né, tudo mastigado, né? Então, nós vamos ler a questão 636 agora, tá? Só uma pergunta, viu, senhor Roberto? Tá.
É o que você falou, né? As leis são as mesmas, mas nós caminhamos dentro dela de acordo com as nossas necessidades, o nosso entendimento, né? Livro dos Espíritos, o estudo da noite de hoje. Isso, Roberto. A dona da cadeira chegou, da Chegou? cátedra. A dona da Então tá. cátedra. Né? Deixa- Olha, é. que nome bonito. Ela já tomou a Coca-Cola toda? Ela deve ter vindo com um copinho de Coca-Cola depois do baile, não? Não, eu não tomo refrigerante. Ah, não? Não, Você pula o tempo todo sem beber nada? Não é possível. só água. Então, então você vai ler, minha amiga? Vou. Então, vamos. Elisa, não sou fofoqueiro não, mas estavam falando aí que você foi para um, como é que se fala, essas matinês de carnaval que tem por aí, né? Uma Hoje? prévia de carnaval. É uma prévia, né? Não, que ele falaram aí. disse, a Elisa não vem hoje por causa do baile matinê que ela foi. Tá bom. Ai, gente, boa noite para vocês Boa noite, todos. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Afrânio. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, dona Consuelo. Elisa. Boa noite, seu Jorge. É Boa sempre uma noite. alegria. É sempre uma alegria estudar com os senhores e com as senhoras. Ah, Isso. que bom ouvir isso. Bom, então a pergunta agora, né, Elisa? É a 636, né? 636. Eu soltei o livro aqui porque a minha filha peluda, está aqui embaixo da mesa. Estou toda torta, sentada na ponta da cadeira. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da lei divina ou natural. Pergunta 363. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Olha só a pergunta aí. Ele, conforme eu falei, está continuando aquela questão que na pergunta anterior ele falou sobre, né, às vezes parece que são diferentes de acordo com a posição social, lugar, o tempo, etc. O Espírito fala que não, né? Fala que não, né? Nós falamos ainda há pouco, né? Que as leis são sempre únicas, né? As necessidades nossas, nas posições e tal, que fazem que nós criamos leis para nós. Essa é a grande realidade. Até nós nos adaptarmos totalmente às leis divinas. Enquanto isso, nós estamos numa caminhada que, se a gente for pegar os primeiros códigos, né, de leis da humanidade, lá o Código de Hammurabi, que é o mais antigo, né, que vem lá da Suméria, da Babilônia, lá daquelas bandas, né, depois vai vir outros códigos, né, o código lá no Egito, vai vir o Código dos Hebreus, que é a Torá, né, que é mais completo, o livro de instruções. Até chegar aqui, a gente vai ver só mudança, por quê? Que na Torá mesmo as 10 leis, os 10 mandamentos são as 10 leis divinas, ou seja, essas são eternas no mundo. Mas todas as outras, não vou falar todas, mas digamos, a grande maioria, vão mudando. Né? Por exemplo, lavar a mão. Por que lavar a mão? A gente, antigamente, né, lavar a mão era um ato assim hoje nós sabemos que é um ato para a saúde, né, de higiene. Mas antes não, era uma coisa que Moisés instalou referente também a saúde, mas que o povo já achava que era um modo de agradar a Deus, né? E assim vai por diante. Né? A questão da mulher impura, não ter relações, que Moisés botou isso, porque quando uma pessoa... Antigamente, você vê, né? Nós na barbárie, né? Tinha esse negócio da mulher estar menstruada, o homem queria e ia, né? E o que acontece? Como ele colocou essa lei da impureza, para se tornar puro era uma ginástica, tá, gente? Tinha que gastar din-din, tinha que ir ao templo, tinha que fazer algum tipo de sacrifício de acordo com a impureza. Era um negócio meio complicado. Então, né, as leis são sempre as mesmas. Agora, Kardec já coloca aqui a questão do bem e do mal em relação a essas leis. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí a gente vai cair numa questão de o que é o bem e o que é o mal, que nós já falamos aqui já várias vezes, né? E como pode ser essa relatividade, né? Porque o bem e o mal, para nós,
são totalmente relativos. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? Seria muita prepotência falar que o bem é eterno, esse e aquilo, para nós não, é absoluto para nós não. Se a gente pegar exemplos, né? Há exemplos assim, deixa eu ver se eu me lembro de um. Eu tinha estudado um e esqueci. Mas o exemplo, meu Deus, eu estava com o exemplo na ponta da língua ainda há pouco, eu esqueci. Né? E do mal também. Poxa, esqueci, gente, esqueci mesmo. Como é que pode? Deu um branco aqui. Né? Muitas vezes a gente pensa que, nós já falamos sobre isso, né, a gente pensa que está fazendo um bem, na realidade não está. Né? E dentro dessa relatividade, para algum tempo, esse bem é bem. Mas com o passar dos anos, dos séculos, a gente vai ver que esse bem se torna um mal. Né? A gente vai havendo essa modificação. E o mal não, o mal é sempre o mal. Isso aí não tem jeito. Tá? Mas como o mal tem fim, ele não pode ser absoluto. Ele só pode ser relativo. Né? Essa é o grande X do mal. Né? Ele não pode ter, ele não é eterno. Ele não pode ser absoluto. Um dia terá um fim. Tá? É mais ou menos isso. Eu tinha um exemplo, eu esqueci o exemplo. Como é que pode? Daqui a pouco eu devo me lembrar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Ninguém? Então vamos embora. Pergunta 663. 636. Eu estou olhando para o número, eu leio tudo menos o que ele é. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Pois bem, a lei de Deus é sempre a mesma, para tudo. Ela não se modifica. Não há essa questão de ora o bem parecer ser o bem não é bem, ora o mal. Né? E dentro da nossa ignorância também, quantas vezes nós achamos que estamos fazendo um bem, né? E não estamos, né? Essa relatividade não é mole. Porque quando ele fala aqui, principalmente da vontade, né? Principalmente da vontade que você tem que praticar, serve para o bem e para o mal. Um exemplo do bem, né? Eu consigo um emprego numa grande empresa que eu vejo chances de progredir. Poxa, daqui eu vou me dar bem. E eu descobri que o meu chefe, o senhor Roberto, Que isso? o diretorzão lá, é um cara que gosta de ações assim, sociais, né? Amanhã estou recebendo Caridade. um monte de currículo. Viu? Então, eu gosto de ações sociais. E eu penso, poxa vida, para mim crescer com o seu Roberto aqui, eu tenho que dar um jeito, né? De fazer algo que chame a atenção dele em relação a mim. E como ele gosta de atividades sociais, né? Poxa vida, o que é que eu devo fazer? Penso, imagino e tal, e descubro que é o seguinte, que o seu Roberto, na encolha, gosta de dar umas cestas básicas, né? Etc. O que faço eu? Passo a fazer campanha no Face, no Instagram, né? Em vários lugares, né? Pedindo alimentos para o quê? Ajudar o seu Roberto na entrega dessas cestas básicas. E, de repente, sobra para mim, não é isso? Daqui a pouco o seu Roberto vai olhar e, poxa, esse cara é bom, é de confiança, vou né, colocar numa posiçãozinha melhor. Né? E, quer dizer, estou fazendo bem? Sim. Tá? Estou fazendo bem? Sim. Essa é a questão da relatividade. Mas lá nessa empresa existe um faxineiro. E esse faxineiro ganha um salário mínimo, tem meia dúzia de filhos. Mora lá no alto do morro,
barraco mesmo, de madeira, tá? Vive com muita dificuldade com esse salário mínimo, e de repente um vizinho lá cai doente, que esse vizinho é garimpeiro, Cláudio. Você se lembra que é garimpeiro? Hã? Lembra, Cláudio? Ah, sim. O garimpeiro. É garimpeiro de rua que nós estamos falando, sabe? Você Ah, sim. lembra? É aquele que cata as garrafinhas, cata Isso, as latinhas de alumínio, papel, papelão, para vender. exatamente. Então, esse senhor, né? Digamos, gari não, esse faxineiro, viu o vizinho caindo doente, o vizinho não tem carteira assinada, não tem, né, como se defender e não pode ir trabalhar. E faz isso. Poxa, eu também não tenho como contribuir muito. Ah, mas eu tive uma ideia. E ele pensando, vou passar mais tarde no teatro, vou levar uma sacola, uma faquinha, vou pegar aqueles alimentos e tirar os lados estragados, botar na sacola, levar para casa, faço um sopão, deixo na geladeira e todo, né, dia eu peço um dos meus filhos ou minha esposa para ir lá no almoço e na janta levar-lhe uma tigela de sopa, pelo menos para ele sobreviver, né? Água limpa, sopa e tal, etc. Um pãozinho, né? De vez em quando pode, né? Então, essa é a relatividade do bem, né? Eu fiz o bem com a minha carta de produtos para cesta básica? Fiz. Sim, claro que fez. Mas e o faxineiro? Fez muito mais que eu. Eu fiz de olho no cargo, em um cargo acima, em crescer na empresa. O faxineiro não, fez realmente de coração. Então aí está essa questão da relatividade do bem, que para Deus não existe. É o bem, mas só que é essa graduação. Eu não perdi nada por ter feito isso, só que havia um interesse nele. Você ganhou menos, no caso. É. Só Então, o ganhou. bem que eu fiz, nessa questão da relatividade, se houvesse uma escala, digamos assim, de 1 a 10, eu fiz o 3 e o faxineiro fez o 9, digamos assim. Então, o bem não é absoluto também. Para nós, não. Para Deus é. Para Deus é. Para os Nessa, espíritos puros é. Para Jesus é. nessa pergunta aqui, o mal é relativo, o bem é absoluto. Hein? Nessa pergunta, como eu Qual classifico pergunta? o mal, essas 636, o mal é relativo, o bem é absoluto, ou também é relativo? O nós, para nós, dona Luz, nós, ele é relativo ainda. Tá. Porque eu, quando fiz a questão da carta para a cesta básica, eu achei que eu estava fazendo uma grande coisa, mas estava também de olho no cargo, em aumentar meu cargo, aumentar meu salário, mas não deixei de fazer um grande bem Sim. também. Mas perante as leis divinas, que nós estamos falando de leis divinas, tá? Essa graduação que eu estou falando aqui não está, né? Aquele que faz realmente por coração, por estar realmente se sentindo bem, fazer aquilo, sente até necessidade de fazer o bem, logicamente está um grau bem mais avançado que eu, não, né? É isso que eu estou explicando. Sobre essa pergunta que são absolutos para todos os homens, o bem, estou falando do bem. O bem não é relativo. A senhora está entendendo agora? Entendi, sim. Tá? Para ser absoluto, eu tinha que ter, no mínimo, um Jesus. Né? Que mesmo esse faxineiro, de repente, na questão que a gente fala para a sabedoria, é a soma das duas asas do anjo. De um lado a razão, do outro lado o sentimento. Essa soma, tá? Que vai fazer, vai dar a sabedoria, a coroa da vida que tanto se fala nos livros espíritas. Fala, Jorge. Tem uma pergunta, eu não me lembro dessa pergunta, eu não consegui, nunca consegui gravar ela. Por exemplo, não faz, quer dizer, a pessoa não,
Se não faz o bem, eu acho que é assim, essa pergunta. Eu não consegui gravar. Mas, se ele não faz o bem, ele está fazendo mal? Eu me lembro que pergunta é. Bota no 2 aí para mim. É a pergunta 642, se eu não me engano. 642. Ah, não, eu estou... 642. 642. Eu vou ali. É. Eu consigo gravar. Fica para mim, eu quero lugar. Então, na 630 aqui, ele diz assim, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Seria essa, então, essa relatividade que está sendo aí abordada, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Quando nós estamos fazendo bem, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Só que dentro ainda da nossa capacidade de fazer esse bem, nós ainda estamos muito distante do verdadeiro bem mesmo, o bem em sua, digamos assim, em todo o seu máximo, né? Tem um nome que dá em sua, até esqueci, né? No seu máximo, hein? Toda a sua plenitude. Então, isso, a palavra é em sua plenitude. Mas nós estamos a caminho. Isso aí, né? A gente ainda faz, Jesus, né? Digamos assim. Nós ainda fazemos com certo interesse. sim, mesmo quando é sem interesse, né? Mas às vezes assim a gente ainda leva algo que não está 100% legal. Há sempre essa questão, né? Jesus, quando ele esteve entre nós, tudo que ele fez foi de, né? Pegar ele na cruz, Pai, perdoa-los, não sabe o que faz, é isso? O bom ladrão, poxa, estará comigo, né? Lá no E vários exemplos de Jesus, são muitos exemplos, né? De um bem em sua plenitude. Por isso que a pessoa lá, aquela mulher, né, da hemorragia, tocou no roupão dele lá, na túnica dele, se curou. Ele já exalava o bem. E o que é o bem em sua plenitude? É o amor. Tá? Então, Kardec está falando, a pergunta é essa: o bem e o mal são absolutos? Não. Tem graduações para nós. Estou falando de espíritos reencarnados no planeta Terra. Não estou falando de anjo, de Jesus. Porque a pergunta é para nós. E os espíritos estão respondendo. A lei de Deus é a mesma para todas. Né? Porém, olha só, o mal, podia colocar o bem e o mal, na escola o mal. Depende principalmente da vontade que eu tenho de se praticar. Da vontade que eu tenho de se praticar. Então, a nossa vontade conta muito. Agora, nós temos uma vontade mais voltada para quê? Para o bem ou para o mal? Ninguém responde? Isso não é assim para o mal. Entendeu? Porque Nós eles colocaram só o mal. podemos Hein? fazer o bem à parte da manhã e o mal na parte da tarde. Então deixou de Pois ser é, absoluto. O depois de bem deixou. meio-dia, né? Meio-dia Exatamente. vira. Exatamente. Ai, Exatamente. ai, ai. Agora, depois ele fala na resposta: o bem é sempre o bem, o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Mas a próxima pergunta, Kardec vai aprofundar em cima disso que ele está falando aqui. O bem é sempre o bem. E o mal, sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só quanto ao grau de responsabilidade. A próxima pergunta que vai, o exemplo eu me lembrei, mas eu vou deixar. Parece que os espíritos bloquearam para a próxima pergunta, que é um exemplo que nós já demos várias vezes aqui. Né? É o exemplo da próxima pergunta. Bom, está bem entendida essa? Está legal? Tem alguma dúvida? Eu não soube passar, me falem alguma coisa aí. Não, tá. Subentende-se que é aquele negócio. A nossa distribuição da quentinha às terças-feiras. Estamos na rua, o camarada chega, nós estamos tomando um cafezinho, o camarada chega, pede um pastel. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí chega de noite e vai lá e entrega uma quentinha. Então, aquele bem que está se fazendo à noite não deixou de ser. Ele não é mais absoluto. A gente já foi grosseiro com o cara que pediu um pastel de manhã,
Então, Vou dar um exemplo da quentinha, senhor Roberto. De vez em quando alguém jogava a quentinha fora lá, né? sim. E, 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 é, e o grupo, o que é que fazia, né? eu não olhava isso com bons olhos. Podia nem falar nada, mas intimamente, puxa vida, rapaz, tanto trabalho para e esse cara joga fora. Tanta gente com fome aqui mesmo na fila e o cara jogando a comida Exatamente, fora. exatamente. Né? É essa questão, né? Né? Não habitou para todos os homens. A pergunta é para nós, os homens, o bem e o mal. É isso aí. A gente não consegue, porque a nossa faixa evolutiva não nos deixa ter essa plenitude desse bem. Né? Nós ainda não conseguimos. Né? Outros vários problemas vão surgindo. Né? Na própria fila da quentinha, né? A gente, de repente, olhava para uma pessoa, vinha uma crítica pelo pensamento, coisa horrível, né? Que a gente tem que corrigir. Pelo pensamento, a gente não falava, mas estava lá. É, É porque erra-se pelos pensamentos e pelas ações. Fala, senhor. só Né? no meio do diálogo de vocês, eu me lembrei do Mancebo. Ele disse, né, o que eu faço para ser, né? Aí ele disse, mas eu guardo todos os mandamentos. Estou resumindo as coisas, eu guardo todos os mandamentos. Então, o que eu devo fazer? O senhor disse eu disse que não é bom, né? Bom é só Deus. Mais ou menos isso. Pois é. Então o rapaz está guardando todos os mandamentos. Aí eu refleti, lendo essa passagem, que fala do sentimento, a questão do bem. Faça o bem, o Roberto disse, faz de manhã faz o bem, à tarde faz o mal. Mas você acabou de falar do pensamento. Imediatamente, determinado tipo, a gente está fazendo bem, né? Na nossa ótica. Mas alguma coisa que não soa legal, tem um sentimento que não é legal. Então, na verdade, está aí. É que a gente ainda não refletiu com relação às questões éticos morais, que é o que essa lição que chama a atenção da gente, em todos os sentidos. Porque nós não temos, vamos dizer assim, essa moral ilibada. Há muito tempo, desde lá do Maria Vaz, eu lembro, no diálogo, teve algumas vezes que eu participei do diálogo, de um espírito que envolveu a médium, eu não me lembro quem era a médium, mas o espírito disse, pela manhã, faz isso, palhaçada. Imediatamente está ela criticando lá no portão, fazendo fofoca, quer dizer, o nome de uma outra pessoa, que eu não sei quem é. A fofoca, ou seja, usar a palavra da maledicência, falando mal de terceiro. Então isso é um mal, né? Essa é a questão moral. Como é que a gente vai livrar-se, então, dessas entidades que nos perseguem? Porque nós não fazemos, não temos conhecimento, a verdade é essa. Não temos o conhecimento e eles só vão atacar o nosso calcanhar de Aquiles, é onde tem a defasagem moral. Bom, estudando. Só isso, a minha É, contribuição. é isso aí. Elisa, Sim. Consuelo, ninguém fala nada, Dona Lourdes? Não, já acho que já está bem falado. Ó, então nós vamos para 637, que é, olha só, Kardec está cercando os espíritos. Né? Não sei se os espíritos estão gostando ou não, mas que está cercando, tá. Quer falar, Consuelo? Não, não, não. Tá tranquilo. Então vamos prestar atenção no final da resposta. Diferença só quanto ao grau de responsabilidade. Em cima disso, vamos ler agora a pergunta 637, tá? Vamos lá. Pergunta 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Tá. Né? Nós conhecemos geralmente esses selvagens com o nome de quê? Canibais. É Canibais. isso? É isso? Então, ainda existe canibais no nosso planeta?
né? Eu não E, sei, tem tribo aí escondida no meio do mato, em um monte de lugar? e não é só na África, não, que às vezes a gente pensa, porque nos desenhos animados, nos filmes, só aparece canibais na África. Teve um filme aqui que o Antônio Carlos Ferri foi assistente de câmera desse filme. Se chamava Como Era Gostoso o Meu Francês. Vocês já ouviram falar desse filme? Como era gostoso o quê? O Meu Francês. Meu francês? Como Era Gostoso o Meu Francês, o nome do filme nacional. E houve o filme, o nome desse, pensei que logo é um filme, né, pornográfico, mas não é nada disso. Que era o seguinte, era uma tribo aqui do Rio de Janeiro, eu não me lembro se eram os tamoios, se eram carnívoros também, tá? Só para encurtar a história, tá? Isso se passa em 1500 e pouco, né? E prenderam um francês. Esse francês primeiro esteve numa tribo do outro, que eram os inimigos dele. Eu não sei quais eram os índios que aqui no Rio de Janeiro, honestamente já esqueci. Acho que tinha o Tupi-Guarani e os Tamoios, né? Se não me engano, né? Não sei se é. Então o francês, eles viram que o francês era amigo da outra tribo lá e conseguiram prender o francês. Mas em vez de pegar, matar, aquela confusão toda, não. Começaram a tratar muito bem o francês. Tá? Como dizem na roça, cevar o francês. Entenderam agora o nome do filme? Como era gostoso o meu francês? E depois de uns meses lá, né, o filme vem mostrando isso, um dia o francês descobre que ele estava sendo até muito bem tratado, né? Adivinha o final do francês no filme, tá? Ele Então estava a fazendo gente que nem a bruxa fez com João e Maria. é, é, levou para o bichinho ficar gordinho, né? Então a gente vê que diz que lá na Ásia, Polinésia, é isso? Polinésia, ainda tem umas ilhazinhas, ainda tem lá pontos, tribos, também bem selvagens, né? Que o selvagem está falando aqui, você tem que dar, olha isso, será culpado do selvagem. O selvagem está se referindo aqui ao silvícola, tá? Que não é aquele selvagem, aquele cara que brava, quer brigar, né? Quer morder todo mundo, né? Pegar a faca e dar tiro, né? Esse selvagem não. É o silvícola, né? Aquele que está bem ainda atrasado. Nós temos esse selvagem aqui também, eu não sei se são canibais, mas aqui na Amazônia nós temos. De vez em quando a gente vê que descobre uma tribo, a própria FUNAI, quando descobre, não chega de imediato, vai aparecendo para eles, aparecendo, para eles se habituarem com o homem branco, tá? Para depois fazer a aproximação. E às vezes isso demora anos. Até me lembro que uns tempo atrás eu vi na televisão um helicóptero da FUNAI passando e os índios jogando flechas, lanças no helicóptero. Tá? Não queria aproximação, mas aquilo foi bom. Aquilo ali que são os primeiros contatos, né? Então, essa questão do selvagem ainda existe muito no nosso planeta, tá? Existe. E agora a questão de canibais não havia só na África, havia em vários outros lugares, inclusive na África, tá? Essa tribo aí que você está citando, saiu agora recente, é os caceteiros, lá do Amazonas, recentemente, né, vamos usar a palavra descoberta, como nós falamos de palavras, né, do Amazonas. E é isso mesmo, eles vão fazendo assim, devagar e sempre, né? O Marco Antônio comentou, Marco Antônio lá do CF, ele Isso, né? serviu do Amazonas, tá? Ele já ouvia falar dos caceteiros, e eram muito perigosos. Estavam ainda bem próximos, alguns, eles quando sumia a pessoa, já sabia que, né, É. descansava. São bem selvagens, são valentes, né? Quer dizer, isso é o instinto de defesa, né? Se defendem, né? Do que eles não conhecem. Então, quando o Kardec faz essa pergunta aqui, até hoje, veja bem, 160, 170 anos depois, ainda existem grupos assim, né? Que aos poucos
né, nós vamos nos aproximando, porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o capítulo 3, fala dos mundos de provas e expiações, né? Lá fala sobre os 3 tipos de raças que predominam no nosso planeta. Então, esses selvagens aí são os semi-selvagens, né? Ou semi-civilizados para lá, e os civilizados somos nós. E há um detalhe quando fala dos civilizados lá. Fala que os civilizados são exóticos. Está lá, não. Quem tiver o Evangelho aí na mão, capítulo 3, né? Agora eu não me lembro do item, mundo de provas e expiações. Né? Tá lá. Quem são os exóticos? Alguém pode responder isso aí? Ó, exótico é de fora. Somos nós. Para ele, somos nós. Né? Somos nós, os civilizados. Os ditos civilizados. Porque nós também ainda não somos totalmente civilizados. Nós somos ditos civilizados. Né? E por que nós consideramos esse povo aí fora, né, como selvagens e semi-civilizados? Porque eles simplesmente não seguem o quê? As nossas convenções, os nossos sistemas, as nossas leis, né? Não seguem isso. Aí nós consideramos eles dessa forma. Só que também há uma diferença realmente intelectual, nesse caso aí, muito grande. Muito grande. Isso não é estar falando demais, é uma realidade. Tá? Então, Kardec está trabalhando em cima do grau de responsabilidade. E o selvagem, quando se nutre de carne humana? Nós aprendemos 2 palavras na doutrina espírita. Você lembra? Agravante e atenuante. Não é isso? Então, para quem não conhece, né, as convenções, as leis que nos regem nesse grau, nesse nível, né, nível que nós estamos, né? Tem as suas próprias leis que são quase que instintivas. Eles vivem. A gente pode imaginar o seguinte, por exemplo, eu falei em relação do como era gostoso o meu francês, brinquei na questão e falei de Moisés sobre a questão também da mulher impura, né? A gente, quando vê o filme, vê que naquela época, quando havia uma tribo invadindo a outra, até em nível mais, né? O que é que os caras faziam? Matavam todos os homens da aldeia e tomavam suas mulheres. Não havia respeito. Agora, para esses que faziam isso por crueldade, maldade, não há atenuante. Mas para esses selvagens mesmos, não sei se eles fazem isso, porque Kardec, a pergunta aqui é canibais. Eles fizeram isso, achando que ali, né, até um direito deles por ter conquistado, né, a outra tribo, a outra raça, ficar com as suas mulheres. Então, são coisas que realmente, né, existe, o que eles falam na pergunta acima, um grau de responsabilidade. Dentro do conhecimento dos canibais, que eles acham o quê? Que quando pegam o inimigo, principalmente quando o inimigo é muito forte, muito corajoso, um grande guerreiro, o que é que eles fazem? Né? Divide em parte. Né? Esse eu vi que ele quer o olho, outro quer. Negócio meio. Assim, para a gente é uma coisa horrível. Mas para a cultura deles é normal. Eles ainda não descobriram essa questão né, do amar o próximo, respeitar o próximo. Eles ainda não têm essa noção. Eles se respeitam entre eles. São bárbaros. Frane, Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Voltando ao passado, bem 1800, 1800, 1800 e pouco, com relação à escravidão. Quer dizer, quando uma igreja, né, diz que o negro não tem alma, e ela assina embaixo, né, a escravidão,
ela O praticamente Skype autoriza. congelou. Deixa eu ver se foi só Ela. Não. eu. Ai, Eu meu estou ouvindo Deus. bem. Eu estou ouvindo bem, Débora. Ela autoriza essa escravidão. As pessoas que tiveram escravos, elas são responsáveis pelo o que elas fizeram, já que uma igreja Alô? representante de Cristo fez isso, deu essa autorização. Veja bem, você se lembra do nosso lar, aquela senhorinha que ficou 50 anos no umbral? Alô? Oi, dona Luz. Lembra? Dona Luz? Ela não está Acho que- escutando a gente. Acho que ela... Né? Então, saiu. Agora ela deve voltar, deve melhorar. Ela, veja bem, ela acreditou no que o padre falou. Que os escravos, os negros não tinham alma. Então, ela acreditou na sua o quê? Em relação a isso, na sua inocência. Mas, em compensação, ela mesma fala uma coisa, tá? Quando ela queria punir, né, algum negro, pegava seu filho, sua filha, tá? E separava, vendia para outra fazenda. E ela fala, eu ficava com dor vendo aquelas mães. Então, a questão da igreja falar que o negro não tinha alma não tira grande parte de culpa de quem escravizou, não. Você sabia que estava errado. Em momento nenhum, o cristianismo, né, falou sobre isso. Tá? Falou sobre essa questão falou em amar o próximo. Somos todos filhos, Pai Nosso. Jesus, em momento nenhum, muito ao contrário, né? Sempre trouxe todos, né? Para essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, né? Pai Nosso, vocês todos nós somos filhos de Deus, etc. Não tira a culpa, não, você. Infelizmente, tá? Qualquer um de nós pode ter estado lá, né? De alguma forma resgatou ou está resgatando essa culpa. Então, Ao seria pouco, porque as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, e você sabe de uma forma ou de outra, espiritualmente, entre aspas, que está errado. Seria está mais ou fazendo menos isso. mal. Agora dizem É. que naquela época havia poucos, mas havia fazendeiros que eram bons com os escravos. Tratavam eles bem. Aí a gente vê a questão de atenuante e agravante. Por quê? Quem somos nós para falar muito sobre isso? Mas aquele que tratava bem os seus escravos, eu acho que já tinha um bom atenuante, que tinha respeito, e tinha alguns que eram assim. É Né? A gente lembra. fazendeiro que quando os escravos deles adoeciam, chamavam os médicos, o médico para ter atendimento. Havia muita gente boa também, né? Quer dizer, aí a gente vê essa questão de atenuante e agravante, que nós sempre ouvimos falar na doutrina espírita. Logicamente, esse que tratava bem os outros estava errado na questão de escravizar. Mas como tratava bem, respeitava, né? Deixava as famílias unidas, isso tudo a gente lê na história do Brasil, né? É fazendeiro que não vendia os filhos, É. as mães não separavam. E, inclusive, quando assinou a Lei Áurea, né, da fim da escravidão, né, muitos fazendeiros viram que eles não tinham para onde ir e falaram, continue aqui na fazenda, vocês agora vão receber para trabalhar. Podia até pagar mal, mas pelo menos Alguns. não deixou eles, Alguns. não deixou eles à toa. Quer dizer, Alguns, né, Frânio? Outros não, outros Mas alguém fez. Alguns, é isso que eu estou falando. É a questão aí do agravante e do atenuante, que todos sabiam que estava errado. Todos sabiam. Não, ninguém é santo. Segundo eu soube, né, assim, pode ser só que a história mentiu. Os escravos que trabalhavam para a família imperial, Dom Pedro, né, Sim. eram remunerados. Eram pagos, isso era remunerado. Eles eram remunerados. É verdade, eu também já li sobre isso. Pois é. Bom, vamos voltar para a pergunta, né? Vamos ler a pergunta de novo, Elisa.
Pergunta 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Alguém queria falar aí que eu cortei? Não, eu não. Não? Tá. Então vamos lá. Pergunta: será o culpado o selvagem? Já falamos quem é o selvagem, né? E cedendo a seu o quê? Instinto. A gente vai ver lá no início do espírito, né? O instinto crescendo se torna o quê? Inteligência, né? Mais ou menos isso, não é isso? Mais ou menos só para a gente ter. Ou seja, ele ainda não está nessa faixa do intelectualismo. Falando inteligente, intelectual. Então, ele está ali cedendo ao instinto, tá? Achando que aquilo ali é o certo, é o bom, que vai proteger ele, etc. Se nutre da carne humana. Então, a gente está vendo um monte de atenuante para esses nossos irmãos que eram, ou ainda não sei se existe, canibais, né? Não só na África, aqui no Brasil tinha também, tá? Em vários lugares, né? Então vamos lá, Luiz. Alguém quer falar alguma coisa? Senão vamos para a resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Olha aí a pergunta aí da escravidão aí. Quanto melhor sabe o que faz, todo mundo sabia. Agora, alguns, igual a senhoria do livro Nosso Lar, acreditou na questão de não ter alma. Ela fala lá, com toda a sinceridade, né? O padre me falou que eles não tinham, o negro não tem alma. Mas o que mais me entristecia, depois vocês podem ler lá no Nosso Lar isso aí. Não era essa questão que ela se preocupava. Ela se preocupava com as mães que ela separava dos filhos, para punir. Quer dizer, ela sabia que estava errada, escravizando, sabia que estava errada, né? Fazendo isso. Então, essa aí são agravantes, mas atenuantes e agravantes. Tá? É essa pergunta aí. Alguém quer falar? Então vamos, Elisa, para o comentário de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete um homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Olha só o que Kardec está falando aqui, que já tem a ver com a 658, olha. E nem por ser consequência da posição que a sociedade o colocou. A 658 é que nós vamos atacar isso. Estou destacando que tá. Vamos lá. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Então vamos voltar aos canibais. Chegou alguém lá, algum missionário lá. Estava abandonado? Não estava abandonado. Com certeza tinha um espírito ali protetor, né, cuidando deles, ajudando eles. Tá? Veja bem, porque existem esses três tipos de espíritos aqui no nosso planeta. Os mais adiantados, ajudar os mais atrasados, para puxar eles para essa caminhada evolutiva com mais velocidade. Tá? É o objetivo da espiritualidade e nossa missão. Tá? É atendê-los. No caso, aí, quando a FUNAI vai devagarinho lá, procurar se aproximar, né? Colocá-lo no nosso sistema. Né? Aí começa a ir lá em remédio, médicos, professores, né? Vão mostrando um novo mundo para eles. Então, é essa questão aí. O que é que eles dispunham, né, há anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, para compreender o bem e o mal? Vamos lá? Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça
do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Olha, esse pedacinho aí me lembrou do homem instruído pratica uma simples justiça do estudo de segunda-feira, tá? De libertação. Não é isso, Edil? Uhum. Não é, senhor Roberto? Exatamente. Tem muito a ver com o estudo de segunda-feira isso aí. Né? Porque o homem excluído, quando ele pratica uma injustiça, ou ele premeditou, ou ele viu o que ia acontecer e não quis evitar. Olha só, é um negócio complicado. Agora o selvagem não cedeu o instinto, tá? Ele só vê aquilo, ele não tem ainda a capacidade intelectual, né? O Chico fala, né? O Chico não, o livro Evolução dos Mundos fala que os espíritos desses selvagens, quando desencarnam, nem se afastam da tábua, ficam por ali mesmo esperando, né, a reencarnação de novo. E justamente quando chega, né, os espíritos mais adiantados que se juntam a eles, vão levando para eles também, né, essa evolução, algo, né, ajuda para eles também saírem daquela quase inércia, né? Tudo que aconteceu com o planeta Terra com a chegada dos capelinos. Né? Os homens que aqui estavam, não, estavam aí ainda, ah, tudo ainda não, bem atrasado. Aí chegaram os capelinos, veio a roda, veio os barcos, veio o arado, veio dominando também alguns animais, né? Inclusive o boi para o arado. Veio um monte de coisa que os capelinos nos trouxeram. Tá? As escritas, cuneiformes ou não, mas eram escritas. Lá da Suméria, lá né, siríacos, né, do Egito, etc. Quer dizer, trouxeram estudo com eles para nos adiantar. Apesar que era um povo meio mauzinho, né? Botaram as paixões dele para a gente participar. E aí está nisso aí que é onde nós estamos, né? Nessa guerra que as paixões nos levaram. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Meia, 38. Estão mandando bem hoje, hein? Vamos lá. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se dizer que há, então, infração da lei de Deus? Ó, em cima que ele fala, a sua responsabilidade. Não, da posição que a sociedade o colocou. Veja bem, a gente sempre brinca com aquela questão que o Chico não pode ser capataz de uma fazenda lá no Pará, né? E lá ainda é meio bravo, tá, gente? Pensa que lá é igual aqui, não. Aquelas fazendas lá, por isso que quando a gente vê na televisão trabalho escravo, geralmente é para lá, região norte. Né? O pessoal lá ainda é muito, tá? Para ser um capataz de uma fazenda dessa, olha só, é uma posição que ele não, talvez não quisesse, mas foi o que ele, né? Foi o que sobrou para ele. Né? Pode ser bonzinho, mansinho. Se né? Ele vacilar, ele acaba com ele. Tá? Está cometendo uma infração à lei de Deus? Outra coisa, eu ouvi falar que tem navios hoje modernos, olha só, navios modernos, que pode, quando fura o casco, que às vezes acontece em alto mar algo, furar o casco, esses navios, né, têm condições de andar com até 40% de volume d'água dentro deles. Aí fura o casco, o capitão, às vezes, tem minutos para automaticamente, como navios modernos, fechar como é o nome? Comportas. Me lembrou de doce, né? As Não, comportas. compota, não.
as comportas para que ele segure esse navio, não afunde, para segurar dentro disso aí, né, dessa água, não ultrapassar o máximo do navio, se sustenta para chegar num porto mais próximo. Só que quando ele faz isso, porque às vezes tem maquinistas lá, tem marinheiros dormindo, e, e ele já tem uma ideia que se ele salvar o navio, vamos supor, tem 200 pessoas, tem 20 lá embaixo e 180 aqui em cima. E aí fica essa dificuldade de decisão, mas ele tem que tomar decisão. Ou morre todo mundo, o navio vai afundar, ou morre só aqueles 20 e sobra 180. Complicado isso? Hein? É difícil de entender uma coisa dessa. Né? Na Idade Média... Fala. É difícil da gente entender uma coisa dessa. Mas Um comandante cria toma uma decisão dessa. Né? É difícil. Na Idade Média, quando havia qualquer pandemia, né? O que se fazia normalmente? A gente já viu isso em filme. Pegava aquele povo doente todinho, botava num galpão, em algum lugar, né? Os que estavam mortos com aqueles que estavam morrendo e tascava fogo. Alguém tomava essa decisão. Porque se deixasse, o negócio continuava a se alastrar, acabava com a cidade, com o país, etc. Né? Para acabar com a pandemia, né? Para acabar. O modo de cortar era assim, pegar todos os doentes, os que estavam mortos e os que estavam vivos ainda, isolar e não é esperar eles morrerem, não, para não se alastrar, era incendiar. Isso só na Idade Hein? Média, não. Isso não é só na Idade Média, não. Se isso acontece, talvez hoje, sem saber qual é, e se for de grande periculosidade, isso pode acontecer ainda. Eu fiquei sabendo que na época que começou o ebola, numa das partes da África, que ninguém sabia o que era altamente contaminado, eu ouvi dizer que alguns grupos, não foi divulgado isso, claro, que eles não vão divulgar, eles isolaram aquela parte dali e deixou as pessoas morrerem. Era isolado, ninguém entrava e ninguém saía, não podia, tinha que morrer lá. E morria rápido, porque o ebola era altamente agressivo. Você vê que não, digamos assim, graças a Deus, não espalhou para o resto do mundo e até sumiu, não se ouve nem. Quer dizer, tem como pesquisa, mas não precisou nem desenvolver vacina, essas coisas assim. Vamos a outro caso. Esse aí doeu muito na época, né? Os sobreviventes dos Andes. Ah, sim. Todo mundo conhece a história, né? Sim. Então, olha só a pergunta que Kardec fez para os espíritos. E é difícil a gente raciocinar o que é certo e o que é errado nesse momento. É difícil mesmo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte: alguém quer comentar alguma coisa mais? Vamos ler a resposta. Vamos ler. Tá? Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Vamos ler a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta. Pergunta 638. Esses meses é o contrário. Né? Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruição até mesmo do seu semelhante, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração à lei de Deus? A perguntinha é essa, tá? Ele destruiu o seu semelhante. Não é isso? Necessidade para o homem se ver. Olha só a situação. Mas vamos lá, resposta. Resposta dos Espíritos. Embora necessário, o mal não deixa de ser mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica
porque melhor o compreende. A resposta está aí. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura. Ou seja, reencarnação é reencarnação. Porque o que há nesse momento aí? Há nesse momento aí uma pessoa que está numa posição de uma expiação. De tomar essa decisão é uma expiação, não é só uma prova. E aqueles que estão também, dependendo dessa decisão, também estão em provas ou expiações brabíssimas. É ruim para todo mundo. Mas por quê? Necessidade. O acaso não existe. Por isso que ele responde aqui. Entretanto, essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura. Quando nós estivermos num nível de evolução maior, nós não vamos precisar passar por isso. Agora, se o homem, está falando embaixo, então o mais culpado é o homem, quando pratica, porque melhor o compreende. Está num lugar e pensa, pô, se eu fizer isso, eu vou me dar bem ali adiante. E também, principalmente nessa aquisição, está vendo muita coisa aí, né? E a gente está regalando os olhos, parece que o mundo está retroagindo, né? Algumas coisas que a gente vê acontecer aí, né? Aí já é uma coisa diferente. Tudo bem que o acaso não existe, mas existe ainda pessoas no nosso meio atual, né, no todo o planeta, que está realmente usando, tá, de crueldade, de maldade, conhecendo muito bem, ou parcialmente bem, as leis de Deus. E o que é errado. Pois é, super errado. Por isso que fala, então, mais culpado é o homem, quando pratica, quando melhor compreende. Essa questão da... Esse exemplo que o senhor deu aí do capitão, no caso, ele compreende que aquilo é errado, mas a necessidade o faz tomar uma atitude. Aí ele, embora o mal seja o mal, ele vai responder de alguma maneira, mas vai ter atenuante, não é isso? É difícil a gente responder, dona Lúcia, é complicado, né? Deve ter, né? Deve ter, porque senão vai morrer 180, ele salvou 180. Não, mas de repente na cabeça dele tá pensando assim, poxa, esse navio aqui vale 300 milhões de dólares. E é outra história. Entendeu? É difícil a gente ter um julgamento a esse respeito. Não, eu a gente só pode... Estou entendendo o que a senhora está falando, estou entendendo. Ele só pensou nas pessoas, né? Aí teria um atenuante. Pois é, um atenuante. Mas então é difícil a gente julgar porque a gente não estava lá, né? Pior que se não estava lá, senão que a gente pode estar lá amanhã, tomara que não. Né? Mas é isso aí, gente. O Kardec está esmiuçando essa questão do bem e do mal para a gente. Está nos mostrando de vários ângulos diferentes coisas, né, que já aconteceram e que podem voltar a acontecer no nosso dia a dia. Tá? Tá bom. Tudo certo? Tudo Elisa, certo. seu Roberto, Consuelo, Jorge. Seu Afrânio, agora o senhor imagina a responsabilidade do capitão do Titanic, que foi por vaidade, ele infringiu uma norma que ele não deveria ter esquecido. E foi advertido, mas ele... Sou eu que eu falei aqui, dona Luz, deixa para lá. Deixa para lá. Tá? É o meu pensamento aí, é o inferior. Ai. Gente, passou um pouquinho da hora hoje, porque nós temos 3 perguntas, né? É uma adiantada boa. E a pergunta da 640 vai ser muito legal também. Muito legal também. Mas vamos lá, isso é semana que vem. Alguém mais quer falar alguma coisa?